Hoje nós vamos meditar em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. A palavra de Deus nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar agora, irmão. Vamos pedir a Deus a bênção por essa mensagem. Ó Deus nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar transmitindo a tua palavra, pregando a mensagem do Senhor para esta igreja. Que ela seja edificada na tua presença e para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui esse texto por demais conhecido de todos. Josué 24, 14 e 15 é pregado em várias situações. E hoje eu gostaria de aplicá-la a um tema que é uma família consagrada. Eu tive o privilégio recentemente de poder pregar, fazer um estudo breve sobre esse tema para uma igreja lá em Boa Vista, em Roraima, também de maneira virtual, como está sendo aqui para os irmãos. E o tema sugerido por eles foi este: uma família consagrada. O pastor Edson esteve acompanhando e também pediu para que pudéssemos falar à igreja sobre este tema. Uma família consagrada. Neste mundo de inversão de valores, um homem, ele se ufana das suas conquistas, de sua aventura, de sua fama e de suas posses. O propósito de muitos é fazer um nome e deixar um legado para a sua família, para as pessoas que lhe conhecem. Outros lutam ardorosamente e se orgulham em construir um patrimônio para a sua família. Mas seria isso o mais importante? Para Josué, o que importava é que ele e a sua família, eles serviriam ao Senhor. Na verdade, qual o propósito seu para com a sua família? O que é que você tem buscado para a sua família? A prioridade para você é a sua família? O que é uma família consagrada? Porque muitos poderão ter várias definições do que isso poderia significar. O que tem de importante numa família consagrada e que diferença isso faz na vida da própria família e como também para o mundo? Uma família consagrada é uma família dedicada a Deus, não apenas por ser empenhada no serviço de Deus, mas por ser uma família dedicada, ofertada, oferecida a Deus por quem entende direito. O esposo e o pai é esta pessoa que é responsável primariamente diante de Deus para oferecer a sua família a Deus. É aquele ou uma outra pessoa que seja filho de Deus, que seja crente. Essa pessoa, na sua família, ela tem o direito diante do Senhor de oferecer a sua família diante de Deus. Eu creio que ficou claro aqui, não é? No caso, o pai, o esposo, é a pessoa diretamente responsável diante de Deus de conduzir a sua família diante do Senhor. Mas na falta desse,
ou se este não é crente, não é temente a Deus, então a esposa serva do Senhor, ou um filho servo do Senhor, deve então colocar a sua família, dedicar a sua família diante de Deus. Então, uma família consagrada e dedicada a Deus, ela tem vários exemplos nas Escrituras de famílias que foram consagradas a Deus, ou de pessoas que consagraram diante de Deus alguém. Por exemplo, nós temos Abraão com Isaac. Ele levou Isaac para poder sacrificá-lo diante do Senhor, oferecendo o seu filho na presença de Deus. Nós temos também o exemplo de Ana, que pediu um filho, ela era estéril, ela sofria, ela não tinha filhos, enquanto que o seu esposo tinha filhos com outra mulher, e ela se sentia menosprezada, inútil, e ela clamou a Deus pedindo um filho, mas o que é que ela fez? Levou o seu filho ao sacerdote Eli e o consagrou diante de Deus. Nós temos também aqui o exemplo de Josué. Ele consagrou a sua família diante de Deus. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Via de regra, o esposo, ele é o responsável diante de Deus pela sua família. O pai é o responsável diante de Deus por seus filhos. Por exemplo, Eva pecou, foi a primeira a pecar. Depois o seu marido, Adão, pecou. Todavia, Deus chamou a responsabilidade, não a Eva, mas chamou a responsabilidade a Adão. Adão, onde estás? E depois de tratar com Adão, foi tratar com Eva, e depois foi tratar com a serpente, mas nessa sequência. Então, o homem, o esposo, via de regra, é o responsável diante de Deus pela sua família. Mas na ausência dele, como já dissemos, ou se ele não é um servo de Deus temente ao Senhor, a esposa assume. E muitas esposas têm assumido realmente a responsabilidade de orar pelos seus filhos, de conduzir os seus filhos no temor do Senhor, mesmo quando seus esposos já são crentes. O interessante é que o homem tem deixado, ele tem deixado essa responsabilidade para com a sua esposa. Todavia, Deus cobra da esposa, ou melhor, cobra do esposo essa responsabilidade diante de Deus. Uma família consagrada, ela teme e serve ao Senhor. Eu gostaria de destacar essa palavra temer. Ela não tem sido muito usada e muitas pessoas gostariam de riscar esta palavra da Bíblia, tirar da existência de nosso vocabulário cristão. Pouco se fala hoje em pregações, estudos sobre o temor a Deus. As palavras em voga hoje são amor, graça, misericórdia, longanimidade, força, fé, bênção, paciência, disposição, palavras de incentivo, você vai vencer, você é filho de Deus, e muitas outras palavras, ensinamentos e doutrinas. Mas a palavra temor, ela tem sido banida, como também a palavra disciplina, tanto na família quanto na igreja, está desaparecendo. Não se fala em disciplina, não exerce disciplina na igreja, não se exerce disciplina também na família. Todo mundo é deixado à vontade, ao seu bel prazer, mas essa palavra é muito importante. Josué está dizendo: agora pois, primeiro, temei ao Senhor, e aí em segundo, servi ao Senhor, porque não adianta servir a Deus se não há temor a Deus, se não há respeito a Deus, se a pessoa não treme de reverência diante
de Deus. E aí Josué diz: temer a Deus, lançando fora os deuses do mundo. Olha, uma família que é consagrada, ela vai lançar fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que está reinando na sua casa. É preciso lançar fora os deuses. Esses deuses, eles podem estar representados em várias coisas, em pessoas, em objetos, em futilidades. A tecnologia tem trazido muitas coisas que tem retirado as pessoas da sua entrega direta ao Senhor, ao nosso Deus. As pessoas têm se voltado muito para a diversão, voltado muito para as coisas que o mundo aqui oferece, e é preciso banir estas coisas, para que tenha um compromisso direto e voltado para Deus. Tudo aquilo que tira a sua dependência de Deus, isso aí se torna um Deus na sua vida. Tudo aquilo que lhe afasta do amor e serviço a Deus, isso está ocupando o lugar de Deus e deve tirar fora de sua vida. Então é necessário servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Não apenas servir a Deus na aparência, não apenas servir a Deus na igreja. Nós não podemos fazer essa dualidade. A minha vida, ela é religiosa, espiritual, mas também a minha vida, ela é secular. Para Deus não há essa separação, para os seus filhos. Não há separação entre espiritualidade e secularidade. A vida do crente tem que ser uma só, em todo o tempo. A nossa família, ela precisa estar reinando com Cristo. Cristo deve estar reinando em todos os momentos da nossa família. Eu gostaria de deixar algo aqui, uma palavra bem clara, que eu deveria, na verdade, dizer na introdução dessa mensagem. Eu estou sendo aqui instrumento para exortar, para ensinar, para até fazer alguma crítica, mas eu estou fazendo em nome de Deus. Eu não estou fazendo em meu nome. Eu não gostaria de passar para vocês aqui a ideia de que a minha família é perfeita, de que eu como pai e esposo sou perfeito. Eu gostaria de dizer que a minha família tem problemas também. Gostaria de dizer para você que talvez eu seja o maior problema para a minha família. Contudo, eu estou sendo aqui agora instrumento de Deus para poder falar principalmente a mim, falar principalmente ao meu coração, daquilo em que eu preciso também mudar, daquilo que eu preciso fazer para consagrar a minha família diante de Deus. Uma família consagrada, ela não é sinônimo de perfeição, certo? Em uma família consagrada pode haver muitos percalços, pode haver muitas perdas e até tragédias. Sim, porque sendo uma família consagrada, nós não estamos isentos destas coisas. Como mesmo por sermos pessoas consagradas, dedicadas a Deus, nós não estamos isentos ao Covid-19. Nós podemos acabar por ser contaminados por isso. Contudo, a família consagrada, ela tem Deus no seu seio, e Deus estará usando todas estas coisas para a glória do seu nome, e às vezes utilizando-se até mesmo da tragédia para levar os membros da sua família para mais perto de Deus, para um compromisso maior com Deus. Mas eu gostaria que você parasse um pouquinho agora. Vamos dar um tempinho para que você pense em uma família consagrada na Bíblia. Qual família nós poderíamos dar um certificado de família consagrada na Bíblia?
Olha aí, analisa, pensa um pouquinho. Que família na Bíblia eu poderia dizer que esta família é uma família consagrada? Lembrando isso, que não há nenhuma família perfeita. E é o que nós vemos na Bíblia. E eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a família de Josué. O que nós sabemos da família de Josué, a não ser essas palavras em que ele apresentou da sua família, dedicando-a e se comprometendo por ela diante do povo e diante de Deus. Fora isso, nós não temos nada mais. Não sabemos quem eram os filhos de Josué, não sabemos sobre a esposa de Josué, não conhecemos a história da família de Josué, então pouco sabemos, não podemos então dizer que era uma família consagrada. A família de Adão e Eva, olha, eles tiveram filhos, tiveram uma família, certo? Mas o que nós vemos naquela família? Cobiça, transgressão, ciúme, inveja e homicídio. Vamos então para a família de Noé. A família de Noé seria a família consagrada, mas ela pode ter sido consagrada, mas não era perfeita, certo? Na verdade, somente Abraão é que foi escolhido diante de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que todos se corromperam, e só havia um homem que temia a Deus, e o seu nome era Noé. Logo, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras entraram de carona ali na arca. Mas o que nós percebemos também na vida de Noé, que logo que ele saiu da arca, que acabou o dilúvio, que ele fez uma plantação de vinho, ele logo embriagou-se com aquela plantação de uvas, com o vinho em que ele fez, e amaldiçoou seu filho Cão, porque o seu filho o desprezou diante dos seus irmãos, o desonrou e então foi amaldiçoado. Poderíamos dar o certificado de família consagrada? Vamos então para a família de Abraão. O que nós encontramos ali naquela família? Primeiro, Abraão, ele mentiu algumas vezes e colocou a sua esposa em constrangimento e perigo, quando disse que ela não era sua esposa, mas era sua irmã. A Sara oferece a sua escrava para ele e ele a usa. Sara não crê na promessa de Deus, de que Deus lhe daria um filho, e tenta dar um jeitinho ali, brasileiro, na situação. O sobrinho que ele criava, Ló, preferiu deixar o seu tio e correr atrás das riquezas, preferindo as riquezas do mundo e cada dia se aproximando mais de Sodoma e de Gomorra. Vamos então para a família de Moisés. Pouco nós sabemos sobre a família de Moisés. Na verdade, a gente sabe o nome da sua esposa, que é Zípora. Nós sabemos o nome de seus filhos, que é Gerson e Eliezer. A esposa, em um dado momento, quando ele está indo para o Egito para libertar o povo, o chama de sanguinário e lança o seu filho sobre o colo dele por causa da circuncisão. E na verdade parece que ali Deus ameaçou ao filho de Moisés de morte. Deus iria matar ou o filho ou o próprio Moisés, porque não havia circuncidado o seu filho. Então, problemas, dificuldades. E a família de Samuel, aquele que foi um dos juízes de Israel, que foi consagrado ao Senhor e morava com ele também constituiu uma família, mas no final da sua vida, quando ele agora deixaria o governo, o juízo de Israel para os seus filhos, o povo rejeitou
os seus filhos para que não governassem sobre eles, porque os seus filhos eram avarentos, corruptos e pervertiam o direito. Poderíamos então ver a família de Davi, o rei Davi, mas aí sem comentários, não é verdade? Pulemos para a família de José e Maria, os pais de Jesus. Nós sabemos que Maria e José tiveram outros filhos, e a Bíblia então dá até o nome deles. Mas nessa família, que poderíamos dizer, esta sim é a família perfeita, nós encontramos que os irmãos de Jesus, nem eles mesmos, creram em Cristo Jesus durante toda a sua vida. Só foram crer em Cristo Jesus depois que ele ressuscitou. Parece que na Bíblia só tem uma família que a gente não vê escândalo, que não vê problemas, que é a família de Zacarias e Isabel, pais do João, do profeta João Batista. Mesmo assim, é porque toda a atenção do pouco de história que conta sobre aquela família estava focada mais diretamente em João, o Batista. Então o que nós percebemos é que mesmo uma família consagrada, ela não está imune aos percalços, às perdas e às tragédias. E esta é uma palavra de consolação também para você que tem esperança ainda em sua família e que passa por lutas e dificuldades em sua família. Então consagre hoje a sua família ao Senhor. Dedique-a a Deus. Antes de casar, se você é um jovem, uma moça não crente, ou melhor digo, você é um jovem e crente, e você é uma moça crente, e você ainda não constituiu uma família, talvez ainda não tenha um namorado, ou você uma namorada, então peça a Deus um namorado crente, uma namorada crente. Peça a Deus alguém que tema ao Senhor. E eu acho que, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Você, menina, procure um homem que sirva a Deus. Porque, infelizmente, até no meio das igrejas, tem meninas procurando meninas, tem meninos procurando meninos. Você, homem, procure uma mulher serva de Deus e dedique já, desde agora, solteiro, a sua família, o seu lar para o Senhor. A Bíblia fala sobre os pais dedicando os seus filhos e conduzindo os seus filhos no caminho do Senhor. Nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 6. Eu convido a você que está com a sua Bíblia aí a abrir, Deuteronômio, capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 6 e 7. A palavra de Deus, ela nos diz assim, capítulo 6 de Deuteronômio, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes de dedicar os filhos, antes de se preocupar com eles, preocupe com você mesmo. Dedique a sua vida ao Senhor. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E o versículo 9, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então a orientação da palavra de Deus aqui é o seguinte: você precisa dedicar a sua família ao Senhor. Dedique ainda mesmo solteiro. Procure alguém que sirva ao Senhor. Segundo, quando casar, ter seus filhos, dedique seus filhos. Ensine para os seus filhos a palavra de Deus. Mas antes de ensinar seus filhos, ensine-se a si mesmo. Tema a Deus.
ame a palavra, leia a palavra, medite nela, escreva a Bíblia e coloque em lugares visíveis, nos cantos, nas paredes da casa, para que tanto você quanto seus filhos possam estar diante da palavra do Senhor. Outra coisa, assuma a liderança espiritual da sua família, principalmente se você for o marido, o pai. Deus cobra de você, como falamos no início. Então, dedique a sua família, assumindo essa liderança espiritual da sua família. Procure saber como é que está a sua esposa, se ela está lendo a Bíblia. Procure seus filhos para ver se eles estão temendo ao Senhor. E ore pela sua família, certo? Ore por eles, para que eles sejam dedicados ao Senhor. Se esforce pela consagração da sua família. Eu não imagino aqui Josué tendo uma reunião deliberativa com a sua família e ali fazendo uma plenária para poder decidir se a sua família serviria ou não a Deus. Ele não perguntou à esposa, depois perguntou aos filhos, e aí vamos votar aqui, vamos decidir se a gente vai servir a Deus ou não. Não, ele não dá essa opção. Ele consagra diante de Deus a sua família. Ele assume uma responsabilidade para com o povo de Israel e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mesma coisa, você tem que assumir essa responsabilidade diante de Deus, diante da sua família, diante da igreja, e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Poderá haver percalços, poderá haver lutas, dificuldades, poderá haver decepções, alguns poderão deixar de servir ao Senhor. Contudo, você precisa voltar-se para Deus e servir ao Senhor com integridade e dedicar a sua família diante do Senhor. E a coisa melhor é orar pelos seus filhos. Interessante que nós temos um movimento aqui no Brasil chamado Desperta Débora. Esse movimento ora pelos seus filhos. O lema deles é: mãe de joelhos, filhos em pé. A questão é que as mulheres estão orando pelos filhos e os maridos. E você, meu irmão, está orando por sua família? Você está preocupando com a vida espiritual de sua família? Ou você está cuidando apenas das coisas materiais? Para você já é suficiente colocar o dinheiro em casa, cuidar da geladeira para que não falte comida. Mas o seu filho, a sua esposa, ela precisa muito mais do que isso. Ela precisa de um cuidado espiritual, que você esteja cuidando espiritualmente da sua família. E aqui, assim, concluímos esta mensagem. E nós vamos fazer uma oração aqui agora, para que você esteja cada dia confirmando isso na sua vida e na vida da sua família. Que uma família consagrada, ela é dedicada a Deus. Mesmo que uma família consagrada não seja sinônimo de perfeição, mas que você vai se esforçar, vai lutar para ter a sua família consagrada diante de Deus. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade em que transmitimos a Tua palavra e que ela chegue aos corações. E, ó Deus, meu Pai, possa despertar os pais, esposos, os homens para serem líderes nas suas casas. E, ó Deus, meu Pai, que mesmo aquela família que não tem o seu esposo, mas a mulher essa irmã possa continuar dedicando para os seus filhos, que eles sejam consagrados diante do Senhor. E mesmo quando marido e mulher não sejam servos do Senhor, mas tem alguém crente aí nesta casa, que este se levante e consagre diante do Senhor a sua casa e se esforce pela salvação de todos os membros da sua família. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhes abençoe e muito obrigado.